Sentindo a presença do Espírito Santo. Uma alegria ter os nossos visitantes. Sempre uma alegria ver o Henrique aqui. Sempre uma alegria. São coisas espirituais que nós não entendemos, mas meu coração se alegra de te ver aqui, Henrique. Deus te abençoe. Irmão Daniel, que Deus te abençoe. Amém. A nossa irmã do Neco, que me lembro da garagem, né? Agora está começando a associar as coisas. Ninguém saudou o Marco Aurélio. Por que será Marco Aurélio? Marco Aurélio é nosso, olha só. Amém? Amém? Aleluia. Tem dia? Tem dia. Seja bem-vindo, Marco Aurélio. Deus abençoe. Suas filhas, Deus abençoe. Amém? Mandar saudar o Paulinho. Não, mas aí. Ó, Paulinho, nós te abençoamos aí. Ó, não fui eu, tá? Vamos lá, irmãos. Eu estou com uma palavra aqui. Deixa eu falando alguma coisa. Hebreus capítulo 11. Eu queria muita atenção da igreja. Muita atenção da igreja. Para quem viu no grupo, eu já antecipei, eu queria falar hoje à noite. A gente quer convidar a igreja para fazer parte de um projeto. E esse projeto não tem... Ninguém precisa ser obrigado a nada, porque eu não curto nada por obrigação. Mas eu senti de Deus de nós nos confraternizarmos e fazer o nosso culto doméstico no lar. Amém? Então os irmãos podem combinar um com o outro, tá? E a ideia é que, no máximo, se possível, né? Não estou criando regras, mas no máximo, se possível, 2 famílias, para que haja culto nos lares em muitas casas. Amém? Então, eu já conversei com o Fabrício. Quinta-feira vamos fazer um culto na minha casa. Talvez na outra quinta eu faça na casa de alguém. E eu gostaria que todos os irmãos se convidassem. Tá bom, irmãos? Para fazer um culto rápido, um culto doméstico. E o assunto inerente desse culto doméstico vai ser o culto, a palavra que nós vamos estar ministrando domingo. Então, quem estiver ministrando domingo, o assunto vai ser o assunto do culto doméstico no lar. Amém? E hoje eu vou falar sobre fé. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Nós temos a Dani do Umbu, Deus te abençoe. Glória a Deus. A gente vai ler só, para você não ficar muito tempo em pé, o versículo de número 1, 2 e 3. Depois eu volto para repartir o melhor sobre eles. Por isso que hoje, se alguém trouxe uma caneta, um papel, você guarde isso e leia no tempo oportuno, ok? Ora, a fé é o firme fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e são as provas das coisas que eu não vejo. 2. Porque por ela os meus irmãos antigos alcançaram testemunho. 3. Pela fé entendemos que os mundos, interessante, né? Mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que não é aparente, do que não é visível. Aperte a mão, está o teu irmão ao teu lado e diga: viva pela fé. Não, viva pela fé. Diga isso, viva pela fé. Sente-se. Sente-se. Quando eu escrevia hoje à tarde no meu quarto, quando eu comecei a escrever no meu quarto esta palavra, eu parei de escrever, porque eu acho que eu ia tomar muito tempo. É como a gente brinca que a palavra de Deus é que nem uma raiz de uma árvore, né? Você puxa e vem saltando tudo que é versículo, tudo que é coisa boa. E confesso que eu botei um hino, peguei a minha mesa, que é
de passar roupa, botei a cadeira ali e comecei a ler a Bíblia. E quanto mais eu lia, uma hora eu tremia, como se tivesse a presença forte. E eu tentei me controlar para não fugir da ideia da fé. E ali o Espírito Santo falava muito comigo, muito. Por horas eu escrevi, eu até não trouxe papel, porque eu só vou ler tudo que eu escrevi, a gente vai longe. Porque a palavra de Deus, ela é infinita. Quanto mais você tira, mais jorra. Por isso que a Bíblia, ela é discernida pelo ato da fé. É somente pela fé que nós vamos entender a obra de Deus. Porque a fé é algo que não se explica. A fé é algo que não tem fundamento lógico. A fé, ela é contra os nossos pensamentos sobre a nossa construção de vidas. A fé, ela vai de encontro a tudo isso. Por isso que nesta noite eu quero que você preste muita atenção. Porque eu desejo que nesta noite você tenha fé. Muita fé. A Bíblia diz que nós temos medidas de fé. Uns têm muita fé, outros têm pouca fé. E infelizmente há alguns que não têm fé alguma, mas estão aqui. A palavra foi escrita para a sua igreja. Então eu quero aqui transitar com vocês capítulo 11, versículo 1. Eu vou repetindo para que fique gravado em nossos corações. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Dura coisa é um homem que vive na vida sem sonhos. Dura coisa a vida do homem que vive uma vida sem uma meta, sem um objetivo, sem um alvo. E se nós olharmos os personagens bíblicos, irmãos, muitos sonhos foram dados por Deus. Quem é que tem sonhos aqui hoje? Sonhos. Quem é que tem desejos aqui de alcançar coisas que ainda não alcançaram? Por isso a Bíblia diz que uma das armaduras daquele soldado em Efésios, se lembra? Calçado, cingido os lombos, se lembra? Estais, pois, com o escudo da... Quem é leitor da Bíblia aí? Com o escudo da... Para ir contra os dardos inflamados do diabo. Porque o diabo, ele quer matar a nossa fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas é a prova exata das coisas que eu não vejo. Eu não estou tocando, eu não estou enxergando nada. 2. Aqui ele vai falar, porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. 3. Pela fé, diga pela fé, entendemos tudo. Não tem como escrever as coisas, tem que ter fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que vimos, daquilo que nós enxergamos, não foi feito do que era visível, não existia. Eu fico imaginando um pouco a minha vida aqui rapidamente. Nós não nascemos no lar cristão, né, mãe? Nós não somos lar cristão, não nascemos dentro da igreja. Bem pelo contrário, nós éramos totalmente mundanos. Mas pela fé, alguém intercedeu por essa família. Pela fé, um missionário entrou dentro da nossa casa. Pela fé, alguém evangelizou meu pai. E pela fé nós somos salvos. Você é um milagre, porque alguém orou por você, teve fé para acreditar que você poderia servir para alguma coisa.
Pela fé. Pela fé entendemos que os mundos foram criados de maneira que aquilo que vimos foi feito de coisas que nós não vimos. É muito forte falar da fé. E vai no versículo 11:4. Aqui ele vai falando dos antigos. Pela fé ofereceu a Deus, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que do Caim, pelo qual alcançou do que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. Por ela depois foi morto e ainda fala. Eu não sei se está no meu ouvido alto. Tenta baixar um pouquinho, senão eu não vou aguentar. Pela fé. Você sabe a história de Caim e Abel? Aconteceu lá nos primórdios da história. E lá nos primórdios da história, Caim matou Abel. E até hoje lembramos da história de Abel. Me lembra assim rapidamente quando Deus foi ter com Caim e perguntou a Caim aonde estava Abel, e a resposta muito mal educada de Caim a Deus foi esta: sou eu porventura guardador do meu irmão? E disse Deus: é que o sangue que está espalhado na terra clama por justiça. E está dizendo que Abel ofereceu a Deus por fé. Se não for por fé, não adianta. É por fé. Vamos lá. 5, vou tentar acelerar. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto que como antes a sua transladação alcançou o testemunho de agradar. Transladar é tirar de um corpo de um lugar para um outro lugar, de um ambiente para o outro ambiente. E diz a Bíblia que Enoque não viu a morte. 6. Ora, diga comigo, ora, diga. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Deus é galardoador daqueles que os buscam. Sem fé é impossível entender Deus. Sem fé é impossível caminhar no reino de Deus. Sem fé é impossível entender o que Deus está fazendo. É impossível. E Deus diz: é impossível alguém querer me agradar sem que haja nele um ato de fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Em contraponto, Deus diz: e Ele recompensará aqueles que o buscam. Está entendendo? Você não pode buscar uma coisa que você não crê. Você não pode entender se você não crer. Por isso que eu estou há 32 anos no Evangelho. E eu não sirvo a Deus na ignorância. Eu prefiro servir a Deus por entendimento. E eu sei que Ele existe, ainda que existam algumas coisas que talvez eu não entenda, mas isso não diminui a sua existência. Eu sei que Ele está aqui nesse momento, eu acredito nisso. Porque a sua palavra diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então Ele está aqui. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me farei presente. Ele está aqui em algum lugar. Com certeza. Mas aqueles que desejam se aproximar de Deus, creiam que Ele existe. E Ele é galardoador, Ele vai recompensar aqueles que os buscam. 7. Agora vem falar aqui comigo rápido.
Eu quero falar desse homem, pela fé. Começa o texto sempre assim, pela fé. É tudo pela fé, irmão. Diga, é pela fé. Pela fé vão falar de Noé. Divinamente avisado. Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Era muito comum a fé, ela tem um ato de comunicar coisas que ainda não aconteceram. Agora, olha só. Mesmo ele não vendo, mesmo ele não enxergando, mesmo ele não tendo provas de fatos, temeu para que a salvação da sua família, preparou a arca pela qual conduziu o mundo e foi feito herdeiro de justiça segundo a... Sabe quanto tempo Noé levou para construir a arca? Alguém sabe? Quando Deus fala com Noé, ele tinha quantos anos? 500 anos de idade. Misericórdia. E diz que ele entra na arca com aproximadamente 600 anos de idade. Então não existe uma data exata de quando foi construída, quanto tempo levou a construção da arca. Mas imagina, irmãos, as pessoas cercando Noé e perguntando a Noé o que ele estava fazendo. Amém, irmãos? Nada tira a sua atenção. Noé estava construindo uma arca aonde nunca tinha descido uma gota d'água sobre a terra. E eu fico pensando nessa durabilidade de tempo, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, não sei. A pergunta é, o que tu está fazendo, Noé? Eu estou fazendo uma arca. E como é que Noé era chamado pela sociedade? De louco. É louco. Isso é um louco. Para acreditar numa coisa que não há a mínima possibilidade. Mas o problema está lá no versículo, na frase inicial. Pela fé, divinamente avisado das coisas que não se viam. Por isso que você vê pessoas fazendo obra, porque elas foram avisadas por Deus. Por isso que nós não entendemos algumas pessoas. Por isso que nós não entendemos algum ministério. Por isso nós não entendemos a vida das pessoas. Mas Noé tinha sido avisado por Deus. E mesmo avisado por Deus, ele preparou a arca. Amém? Pela fé. Você tem que ter fé não só por um momento. Você tem que ter fé todo dia para fazer todo dia aquilo que Deus mandou você fazer. Porque para perseverar em alguma coisa, tem que ter fé para fazer isso todo dia. Repetir as coisas todo dia pelo ato da fé. 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que ainda haveria de ser revelado, um lugar que ele iria receber por herança. Saiu sem saber para onde ir. Você já viu que quem quer andar por fé, ele nunca sabe o que vai fazer exatamente, quando vai fazer e que hora vai fazer? Eu não vou abrir aqui porque o tempo vai tomar conta, mas lá em Gênesis capítulo 12, disse que Deus diz a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar. E tu encontra a palavra, sai da terra, sai da parentela, sai dos teus familiares e vai para um lugar que ainda eu vou te mostrar. Quem anda pela fé não sabe de nada, não tem certeza de nada. Ele tem uma convicção no coração que Deus está com ele todo dia. E a todo dia Deus vai trazer instrução para a sua vida. É andar pela fé. Amém, queridos? E pela fé saiu sem saber para onde ia. 9. Pela fé Abraão habitou na terra da promessa. Que promessa é essa? Andando em terra
Ele tinha uma terra própria, dele e do seu pai. Alguns historiadores dizem que ele já era rico, já era próspero. Agora ele sai dos seus familiares, sai da terra de Ur, da terra dos caldeus, e vai para uma terra alheia, morando em cabanas, de tenda em tenda. Um dia tu vem para cá, outro dia tu vai para lá, um dia tu vem para cá, um dia tu faz uma coisa, outro dia tu faz outra. E eu não sei como é que Abraão pensava, como humano, como somos. Ele pensava, será que aqui nesta terra que Deus vai me dar vitória? Será que é nessa cidade que Deus vai me dar vitória? Será que é nesse lugar que Deus vai concluir todas as promessas que Ele fez para mim? Porque Deus fez uma promessa a Abraão. E a promessa é, de ti farei uma bênção e uma grande nação. Glória a Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te abençoarei, te farei teu nome grande. E está lá Abraão andando de cabana em cabana, em terra alheia, e andando com ainda Isaac, que levou, depois que ele recebeu a promessa de Isaac, levou 25 anos para Isaac nascer. Só você ter uma ideia. Andava com Isaac pela mão, e Jacó, que era descendente, Jacó já é filho de Isaac, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora, olha só, Abraão não está na terra, Isaac não está na terra, Jacó já era morto, mas todos eles ainda faziam partes da mesma promessa. 10. Porque eles esperavam uma cidade que tem fundamento, qual o artifício construtor é Deus. 11. Pela fé, Sara recebeu a virtude de conceber e deu luz já fora de idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ei, a fé ela não anda na lógica das coisas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, quando ele sai da terra de Ur, passa-se 25 anos, Abraão já é velho, Sara já cessa os costumes de mulher, Sara também é muito velha. Só que não existe o tempo para Deus. Deus não está limitado a início, meio e fim. Ele é de eternidade, Ele faz o tempo, Ele converge o tempo nele. Estão entendendo, irmãos? O que é impossível, o que é assim, eu não posso admitir isso, Deus faz. Sendo já de idade avançada, deu luz ao seu filho, porque teve fiel aquele que tinha lhe prometido. 12. Por isso também de esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável, como está na praia do mar. 13. Todos estes que morreram sem ter recebido a promessa, mas vendo-as de longe, crendo, abraçando e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu estava ministrando essa semana com uma pessoa, e eu estou conversando e a mensagem vem na minha cabeça. Às vezes Deus deixou no Antigo Testamento alguns flashes assim, de nós ver um pouquinho do sobrenatural. Eu me lembro de Eliseu cercado. Se lembra da história do exército da Síria? Havia muitas guerras físicas, e a Bíblia diz que quando os assírios tramavam cercar Israel pelo um lado, Israel ia para um outro lado. Quando o rei tratava de pegar Israel num lado, eles iam para o outro lado. Um dia o rei chama todo mundo, seus conselheiros, e diz: há entre nós alguém que nos trai. Se lembra disso?
E o que um dos conselheiros disse ao rei? Não, rei, aqui ninguém te trai. O problema é que lá em Israel tem um homem que anda com Deus e Deus fala com ele. E ele dá orientação para o povo de Deus para que lado que eles vão. Como é que faz então? Vamos cercar. Onde é que está esse homem? Está em tal lugar. Acho que está em Dotã. Vamos cercar esse homem. Mandaram carros, cavaleiros e cercaram o lugar onde estava aquele homem de Deus. E diz que o moço, ele abre a janela, visualiza os homens e vem correndo para Eliseu e diz: ferrou, estamos mortos. Há um número imenso de um exército da Síria. E o profeta Eliseu olha para o moço e tem uns flashes do céu. E ele faz a oração célebre: Senhor, abre os olhos do moço para que veja o que ele já via há muito tempo. E quando abriu os olhos do moço, diz a Bíblia que ele viu milhares de soldados, de anjos, com cavalos de fogo em número muito maiores do que aqueles que cercavam eles. Não, tu não está entendendo. Você tem que abrir um pouco mais seus olhos. E quando você abre os seus olhos, você vai ver coisas. Eu digo que Deus dá uns flashes assim para você ver o que está acontecendo no âmbito espiritual. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Os anjos acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Às vezes nós temos a falta da percepção da fé. Porque o profeta Eliseu disse: maior é o que está conosco do que aqueles que estão lá fora. É pela fé. Pela fé. 14. Porque isso diz claramente, é uma pátria. Existe uma pátria que nós buscamos. Não é aqui a nossa pátria. 15. Se na verdade se lembrasse da onde haviam saído, teriam oportunidade talvez de voltar. 16. Mas agora desejamos uma melhor, e é esta, a celestial. Por isso também Deus não se envergonhará deles, de chamar de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A gente brinca um pouco aqui: quem é que tem saudade do céu? Como é que vai ter saudade se você nunca foi lá? Mas a sua alma, quem é que já cantou um hino e dá vontade de subir assim com aquele hino? Quem é que já começou a orar e sentiu uma presença? Isso são flashes do céu. Eu brinco, às vezes são luzes. É que eu vivi num tempo de oração. Havia a palavra chamada arrebatamento. Alguns não viveram isso. De reuniões que algumas irmãs caíam, ou alguns irmãos caíam, e eles, quando voltavam, contavam o que tinham visto. E a minha preocupação é que a igreja está muito terrena. E nós esquecemos que precisamos ter fé para sobreviver aqui nessa terra. 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi ele... A fé é provada, irmão. A fé... Ei, me escuta, por favor. A fé não é o quanto você sabe de Bíblia, não é o quanto tempo você tem de igreja, não é a placa da igreja que você congrega, não é o título que você tem dentro do ministério. Não, fé não tem nada a ver com isso. Fé é fé. Você não precisa ser culto para ter fé. Eu me lembro aqui rapidamente quando Pedro viu a obra, a pesca maravilhosa. Se lembra da pesca maravilhosa? E o que Pedro disse para o Senhor Jesus? Te afasta de mim, porque eu sou um pecador. Tu está fazendo coisa muito grande para minha cabeça. Depois tornou um homem de fé tremendo. Exercita a tua fé aqui nesta noite, porque tudo é possível ao que crer. Me lembro daquele homem que os discípulos não puderam expulsar o demônio.
do seu filho, que por horas ele era lançado no fogo para matar, e horas lançado na água para ser afogado. E os discípulos não puderam expulsar o demônio. O diálogo é bem simples. Quando o Senhor chega, a pergunta que ele faz ao pai, desde quando isso acontece, aí o pai dá o tempo, desde muito tempo, muitos anos. Aí o pai olha para o Senhor Jesus e diz: se tu podes, cura o meu filho. E o Senhor fez a pergunta célebre: se eu posso? Tudo é possível que crê. E o que o pai responde ao filho? Me ajuda-me na minha pouca fé. 18. Sendo-lhe dito: Isaac será chamado sua descendência, considerou que Deus era poderoso para dar vida até dentre os mortos. A gente fala de fé aqui, mas não paga o preço pela fé, porque tu faz tudo dentro daquilo que você pode. Eu até acho que os recursos nos impedem de ver milagre, porque quando nós temos muito recurso, somos donos da situação. Milagre é aquilo que não teve uma contribuição humana, é milagre, isso é milagre. Quando você não fez nada para alcançar, e mesmo assim, até você diz: eu não mereço, mas Deus foi bom, Deus fez milagre, isso é milagre. Você não merece. Agora, a fé, o nível da fé, ela passa por prova, por aquilo que você fala. É fé para viver, fé para lutar, fé para enfrentar batalhas, fé para enfrentar os sentimentos, fé para enfrentar a vida. Fé. 19. E daí, tendo a figura, ele o recobrou. 20. Pela fé, Isaac, que quase serviu como sacrifício lá naquele local onde o seu pai... Irmãos, por favor, volta comigo. A pergunta, quando Isaac estava sendo levado para ser sacrificado, Isaac sabia bem como era o sacrifício. Ele perguntou ao seu pai Abraão, seja referência para o seu filho. Ele perguntou para o pai Abraão: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas está faltando o cordeiro para ser imolado. Isaac sabia como se funcionava um sacrifício. Qual é a palavra do pai? O cordeiro, meu filho, eu que sei, nessa longa jornada da vida, Deus proverá. O filho só repete o que ouve. As experiências que você vai deixar, o legado, o legado, o seu filho vai repetir o legado do pai. Por isso Isaac, sabendo o legado do pai, abençoou Jacó. E Esaú, no tocante a coisas futuras. Tem coisas futuras que Isaac está abençoando Jacó. E olha o que vai acontecer no versículo 21. Pela fé, Jacó, se aproximando da morte, abençoou cada um dos seus filhos. E também abençoou a de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Se lembra de Jacó? O trapaceiro, Jacó, o mentiroso, Jacó. Se lembra de Jacó? Não vou contar a história toda de Jacó. Sabe quem ia ser Jacó? O homem que ia entrar em Jerusalém com seus 12 filhos pequenos ou adolescentes, alguns casados, 12 filhos que contariam toda a história de Israel. As 12 tribos de Israel vêm da descendência desse malandro aí, porque Deus vê o que ninguém enxerga, Deus observa o que ninguém vê. Os futuros não estão na minha e nem na tua mão, estão na mão de alguém que vê as coisas desde o início. Depois tu entra nesse assunto. 22. Pela fé, se lembra do José do Egito? Pela fé, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel
e deu a ele ordem acerca dos seus ossos. Deixa eu dizer rápido. Israel viveu aproximadamente 400 a 430 anos sobre escravidão do Egito, sufoco do Egito, estavam escravos do Egito. Mas José, antes de que viesse a acontecer todas as coisas, José, ele já via coisas futuras, dizendo: olha, o tempo vai acabar, Deus vai levantar alguém aí na frente, que vai vir Moisés. Moisés está vindo aí na frente. Oh, glória. Eu não estou vendo Moisés, mas pela fé eu estou vendo o libertador, não sei qual o nome. Está vindo um homem aí que vai ter poderes maravilhosos. Ele vai tirar vocês daqui. E não esqueçam, levem meus ossos juntos. A fé, ela libera coisas futuras. Ah, irmãos, a glória a Deus aí, queridos. A gente luta muito, mas a gente não tem a dimensão do que Deus está reservando para cada um de nós aqui hoje. Amém, queridos? 23. Agora veio o rapaz que eu falei. E pela fé, agora vem, pela fé. Oh, a história vai falando de homens de fé. Pela fé, Moisés, nascido, escondido por 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Quem tem um rei não tem outros reis. Quem tem uma lei não tem outras leis. Quem tem um Deus não tem outros deuses. Aí vocês não vão nem entrar na história de Moisés, porque a gente vai então passar a noite adentro. Mas vamos pular para o versículo 24. Pela fé, Moisés sendo grande, toda fé é provada, toda fé tem sacrifício, toda fé tem renúncia. Não adianta chorar no culto, sapatear. Se a tua fé não tem renúncia, ela não vai muito longe. Não adianta de chorar, se escabelar no meio da igreja. A tua fé tem que ter práticas de fé. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter um pouco de prazer e gozo no... Alguém pode falar assim: pá, pastor, tem que falar sobre o pecado. É quem tem a fé genuína afasta o pecado. Não tem como ficar no pecado e andar na fé ao mesmo tempo. Porque a palavra é essa: tudo que pedires crendo no meu nome, eu farei para que o meu Pai seja glorificado. Compreendes isto? Mas o que vem no versículo anterior é isso: mas se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, aí sim isso vai se confirmar. Aí ele disse assim: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiverem em mim, pedireis tudo o que quiserdes, e isso vos será feito, e vos digo que obras maiores do que estas vos farão. Glória a Deus, irmãos. 26. Tendo o maior das riquezas do vitupério de Cristo, mais do que os tesouros do Egito, e não era pouco tesouro, porque tinha ele em vista uma recompensa. 27. Pela fé, diga, pela fé, ele deixou o Egito. Tem gente que não deixou o Egito ainda, viu? Cuidado. Tem gente que vem na igreja, mas não deixou o Egito. Tem uma história muito antiga. Vocês conhecem o irmão que fica em cima do muro? É o crente. Como é que é o crente do irmão do muro? É o crente Raimundo. Conhece ele? Um pé na igreja e um pé. Aí conta uma história antiga, Neco, que diz que está o crente Raimundo em cima do muro. E diz que está Deus e os milhares de anjos dizendo: vem para cá, vem para cá. E o diabo fazendo suas festas. E aquele indivíduo que estava em cima do muro, ele ficou assim chateado porque o diabo não chamava ele. E só Deus chamava ele: vem para cá, vem para o reino, vem para a santidade, vem para a justiça. E ele em cima do muro ficou indignado que o diabo não chamava ele. Aí ele se aborreceu e disse: ô diabo, só Deus me chama e tu não me chama? Aí o diabo disse: eu não preciso te chamar, porque o muro também é meu. O muro é meu. Amém, queridos? Estou perdendo os irmãos aí, eu vou voltar para a fé. Vamos lá. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme.
Eu tenho que repreender o espírito oscilante. Horas quer vencer gigante, depois tem medo de formiguinha, ele não sabe o que ele quer. Pela fé, vendo o invisível. 28. Pela fé, celebrou a Páscoa, aspergiu o sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse. Imagina, né, com um homem pegar um sangue no balde, sangue do cordeiro, ir lá botando sangue nos umbrais da casa, e alguém está louco. É pela fé, irmãos, tudo é pela fé. Tem que fazer pela fé. 29, pela fé, passaram o mar vermelho, como se estivesse em terra seca, e intentando e vendo os egípcios se afogarem. Pensa que é fácil ver Deus pela fé, irmão? Olha que Moisés era muito espiritual, né? Eu acho que ele é muito espiritual. Porque Moisés está diante do mar, e olha para o mar, olha para o povo murmurando, olha para os egípcios vindo. E tu sabe o que Deus disse para Moisés? O que tu tem nas mãos? Ah, Senhor, tudo que eu tenho é um cajado. Ah, então fere as águas aí. Se fosse um marco da vida, ó Senhor, como é que eu vou tocar cajado na água? Não toco cajado. Ah, não dá, Deus. Tu fez 10 maravilhas, mosca, sol escuro, sangue nas torneiras, mas pegar um cajado, tocar na ponta de uma água, é bem assim. Tem que ter fé para fazer isso. Por isso que a gente não recebe a bênção de Deus, porque não tem fé. A maior luta da igreja, que nós temos uma igreja que conhece muito acerca de Deus, mas tem muito pouco de Deus dentro deles. Tem muita gente na igreja que vive perambulando em portas de igreja e não tem, e não teve irmãos, o salmista diz: provai é degustar, provai e vede que eu sou bom. Por isso que tem muita gente que não consegue exercer a fé, porque ele quer coisas grandes. Vai comigo lá no 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Não dá para entender essas coisas. 7 dias ficaram rodando em volta dos muros e os muros caem. Sem explosivo. Aí Adão é explosivo. Adão trabalha com explosão. Dizem que, não vou aqui, está sendo gravado, estudiosos, dizem que dava para caminhar, era uma largura imensa, os muros de Jericó, diz que dava para caminhar, os muros eram conhecidos como os muros indestrutíveis. Ninguém invadia Jericó por causa dos muros, até que Deus manifestasse a sua vontade. Porque quando vem a vontade de Deus, não tem muro, não tem mar, não tem cavalo, não tem nada. E Deus dá ordem absurda: não, fica aí, Josué, não faz nada, não tem lança, não faz nada, fica na volta, 7 dias. E em 7 dias eu vou manifestar o poder. Tem que ter fé para fazer isso. Vamos lá, 31. Pela fé, sabe quem era Raabe? Era uma irmã da oração, era uma irmã da igreja, era uma irmã de fé. Raabe era uma prostituta. Vamos lá, um cabaré. Mas Raabe, sendo meretriz, não foi incrédula. Fé não tem nada a ver com a roupa que você veste. Fé não tem nada a ver com os conhecimentos que você tem. Fé é aqui de dentro, é loucura. Fé, ela não pareceu incrédula, acolheu com paz os espias. 32. Que direi eu, dizia Hebreus, faltaria-me tempo para falar de Gideão, faltaria-me tempo de falar de Baraque, faltaria-me tempo de falar de Sansão, faltaria-me tempo de falar de Jefté. É fantástico a história desse homem. Faltaria-me tempo de falar de Davi, faltaria-me tempo de falar de Samuel, faltaria-me tempo de falar dos profetas. 33.
os quais venceram os reinos, praticaram a... Não é de qualquer jeito, não. Se tu é justo, a Bíblia diz que o justo é o justo que viverá da fé. Não é o injusto, é o justo. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e em nome do Senhor Jesus alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões. Pela fé. 34. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram e da batalha, na batalha se esforçaram e puseram em fuga todos os exércitos estranhos. Vou fugir um pouco para tentar terminar. Romanos capítulo 5, do versículo 17 ao 21. Sabe qual é a minha dor? É a minha dor de que a gente que serve a Deus, tem pessoas que vão servir a Deus a vida inteira, religiosos, que nunca vão tocar o céu. Tem gente que mede a palavra, julga o culto, julga os cantores. Fica tranquilo que eu estou vacinado sobre isso. Mas é só você que perde, ninguém mais. Tem pessoas que servem a Deus resistente com o que Deus pode ou não pode fazer. Agora, para entender a Bíblia tem que ter fé, senão você não entende, você acha que é loucura. Porque pela ofensa de um homem reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão a vida por um só Jesus Cristo. Nós que estamos em Cristo, fica tranquilo que eu vou até meia-noite hoje, amém, irmãos? Eu não anotei nada, mas estou cheio de texto no coração. Nós que estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas deveriam ser passadas, e eis que tudo se faz. E por que nós estamos vivendo isso? Porque ainda continuamos com as mesmas mazelas, com os mesmos pecados, com as mesmas migalhas. Tem que ter um dia que é o dia de nós morrer. Alguém tem que falar. Eu tinha um irmão em Cristo que dizia assim, a oração dele: Senhor, ou tu me mata ou o Senhor me converte. Eu não quero viver essa vida morna. Apocalipse diz que Deus tem problema, não é nem com aquele que é incrédulo, nem com aquele que é fanático, sabia? Porque a Bíblia, oxalá que tu foras frio, totalmente ímpio. Oxalá que tu foras quente, totalmente quente. Mas se tu for morno, vomitar-te-ei da minha boca. É isso? É isso? É isso, professor? Está lá? 18. Nós estamos certos. Estamos. Vai no 19. Vai no 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ok? Mas para onde abundou o pecado, superabundou a graça. É de graça, a graça é de graça. Isaías, capítulo 46, fica em pé para você se sentir um pouco melhor. Isaías 46, versículo de número 10 e 11. Glória a Deus. Estão todos comigo aqui ainda? Existem coisas que foram ditas pela fé. Tem coisas na Bíblia que não foi criada uma regra.
Sabe que a pessoa que tem fé, ela cria coisas que não tem base bíblica para isso que ela está fazendo. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse para as pessoas que lhe rodeavam, dizendo: se apenas eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei. Onde é que está escrito isso? Saltou da fé. Aquele general oficial que chegou para Jesus lá da sua residência e disse para Jesus: Senhor, meu escravo está doente. E pela fé ele libera uma palavra que não está escrita. Onde é que está escrito isso? Não tem lugar nenhum escrito, mas ele disse: Senhor, eu sei. Eu entendo as coisas da fé. Eu sei, Jesus, que uma palavra tua. Sabe o que ele estava falando? Ele está falando de tudo isso aqui que eu estou dizendo. Eu sei que uma palavra tua pode ir de encontro àquela enfermidade, de ordenar que ela vá embora. E eu sei que uma palavra tua, ele vai ficar são nesse momento. Porque tu tens poder de liberar uma palavra e trazer à existência a saúde que não existe. Não tenha vergonha de orar por alguém que está enfermo. Não. Não tenha vergonha. Talvez alguém já orou por alguém e não deu certo. Continue orando, irmãos. Por quantas pessoas eu orei e não deu certo? Mas por quantas pessoas eu orei e Deus, pela sua misericórdia, operou milagre? Quantas vezes? Foram muitas mais as que eu orei e deu certo que aquelas que não deu certo. Mas eu tive coragem de exercer a minha fé. Exerça a sua fé. Amém, queridos? A fé. A fé para encarar os problemas da vida. A fé para acreditar no impossível. A fé. E Isaías capítulo 46 e versículo 10. Sabe que a palavra de Deus, nós temos aqui a escola bíblica dominical numa quarta-feira. Amém? A gente vai fazer um curso para obreiros daqui a alguns meses. Está sendo preparado um curso para os obreiros aqui. Agora, nada adianta. Nós temos dons aqui, né? Nós temos dons. Nós temos um bom som, nós temos um bom ambiente. A gente tem bons pregadores aqui, bons cantores. Mas nada disso vai valer se não tiver fé. Tu não está morrendo por causa das tuas experiências, tu está morrendo por causa da tua falta de fé. Aquela fé. E Deus nesta noite Ele me queima para dizer: tenha fé, filho. Tenha fé para orar por você mesmo. Tenha fé para acreditar nas coisas que realmente são impossíveis. Porque tu fala tanto de um Deus impossível, mas não consegue ter fé para orar por esse Deus. Não vale a pena viver uma vida se não ter fé. Esse versículo para mim é assim, ó. Se tem algum versículo misterioso, para mim esse aqui é um dos mais misteriosos que tem. Eu anuncio o fim desde o começo. Desde a antiguidade ainda não suceder o que eu digo. O meu conselho é firme. E noutra Bíblia diz: e farei cumprir o meu propósito. E aqui diz: e farei toda a minha. Existe uma vontade de Deus para a tua vida aqui hoje. Oh, Espírito Santo, existe uma vontade de Deus para a tua família aqui hoje. Sabe, irmãos, nós estamos aqui lutando. Eu me lembro rapidamente da profecia de Jeremias, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Me lembro rapidamente quando Nabucodonosor mandou, através dos caldeus, prenderem e matarem o povo que estava em Judá. E me lembro exatamente que Deus liberou uma promessa, liberada aos lábios do profeta Jeremias, que Deus permitiria que ficassem em Babilônia por 70 anos. E depois de 70 anos eles voltariam para a sua residência.
Quer dizer o quê? Não é Nabucodonosor que vai determinar o fim dos filhos de Deus. Não é o diabo que vai determinar o fim dos nossos filhos. Não! Porque desde a antiguidade, Deus já criou o fim antes do princípio. Não, você não está entendendo o que Deus está falando. Davi teve uma revelação em Salmos. Olha o mistério. Que antes que nós viéssemos ao mundo, os nossos dias já estavam escritos no livro da vida. Não, isso é muito forte. Por isso, nessa noite eu não desanimo com as coisas. Porque o que determina o meu dia não é o presente, mas é o que Deus já estabeleceu para a minha vida, no meu futuro. Quantos creem no poder da palavra de Deus nesta noite? Eu quero te convidar a sair do teu lugar e venha pela fé aqui hoje. Pela fé. Vem pela fé aqui hoje. Vem. Vai fazendo oração. Ou tu me mata ou tu me converte. Amém? Ou tu me mata ou me faz entender as tuas promessas. Sai. Eu sei que o Espírito Santo falou contigo a mensagem toda. Vem vindo. Deixa. Não fica no teu banco. Vem. Tem promessa de Deus para a tua vida aqui hoje. Vem vindo. Aleluia, vem vindo. Aleluia, vem vindo. Vem pela fé. É pela fé. É pela fé que toda a tua família ainda vai servir ao Senhor Jesus. É pela fé que toda a tua casa servirá ao Senhor. É pela fé. É pela fé que tudo que está em desordem, Deus vai colocar tudo em ordem. Tudo que está uma bagunça, Deus vai organizar essa bagunça. É pela fé. É pela fé que Deus vai derrubar esse muro de Jericó, espiritualmente falando. É pela fé que Deus vai vencer os nossos inimigos. É pela fé. É pela fé que nesta noite Deus vai fazer jorrar água até no deserto. É pela fé que Deus vai te encher de dons espirituais. É pela fé que nesta noite vamos tapar a boca do leão. É pela fé que nesta noite vamos cessar o poder do fogo. É pela fé, tudo é pela fé. Pela fé. Pela fé. Tudo pela fé. É pela fé. Fé para acreditar no impossível. Parece que é uma palavra fácil de dizer, né? Mas difícil de vivê-la. É difícil de viver, fácil de falar. É fácil de falar coisas, difícil de viver as coisas que falamos. Porque nós gostamos daquilo que podemos apalpar, daquilo que podemos ver, daquilo que podemos agarrar, daquilo que podemos apalpar. Mas Deus dizia a Abraão, olha para as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. E Abraão não tinha filho. A sua escrava tinha lhe dado um filho que chamava Ismael. Era o filho de Agar, que estava crescendo. Isaac não existia. Abraão, assim será a tua descendência, como grão de areia. – 25 anos de espera. O que faz um homem 25 anos não abandonar a promessa é a fé. Todo dia ele fazia a mesma coisa e olhava para Ismael, mas ele via através de Ismael uma promessa. Temos uma promessa. Estamos na terra da promessa. Há uma promessa para a tua família, para a tua vida. Há uma promessa de Deus. Talvez os grandes desafios que a vida se apresenta é para manifestar o que temos dentro de cada um de nós. Não me interessa o que está acontecendo, não me interessa o que está vindo, não interessa os dardos inflamados desse capeta. Eu vou me levantar pela fé aqui hoje, vou declarar um basta sobre tudo isso.
Eu vou avançar, eu vou correr, eu vou batalhar, eu vou fazer força, eu vou brigar, eu vou fazer tudo que é possível e impossível às minhas forças, mas eu não vou abandonar a promessa que Deus me deu. Todos podem abandonar, mas você fica firme, porque aquele que é fiel para prometer é fiel para cumprir. Aquele que é poderoso para falar, é poderoso para operar abundantemente. Eu sinto uma presença de Deus. Estou tentando ficar tranquilo aqui para não escandalizar os visitantes. Mas a porta que Deus abre, não tem diabo que fecha. E não tem porta que Deus fecha, que não tem diabo que abre. É pela fé que nesta noite alguns vão ter visão de coisas celestiais. O que me move não é o que a terra diz, mas é o que o céu diz. E se o céu diz que Ele me ama, que Ele me escolheu, não define o meu futuro, porque o meu futuro está na mão daquele que me criou. Você é um desejo de Deus, aceite isto aqui hoje. Talvez alguém está lutando e lutando muito com alguma coisa, muito. Deus está me revelando que alguém está lutando muito. Tem gente que pensou em parar de igreja, parar de procurar pastor, porque está indo de igreja em igreja, de lugar em lugar, e existe uma angústia que está tomando conta da tua alma e do teu espírito. Mas filho, tenha fé nesta noite para submeter isso à presença de Jesus Cristo. Talvez tu está aí olhando para alguma coisa impossível, irmãos, difícil. E aqui eu vou falar rapidamente sobre isso. A gente pega um salário, a gente pega o dinheiro, a gente pega uma coisa assim, correto? E olha para isso, não vai resolver, não vai resolver. Os guris estão aqui, os meninos do irmão Santo estão aqui. O irmão Santo está passando por uma luta tremenda financeira. E nós conversando essa semana sobre fé. Ele me ligou e mandou um WhatsApp para mim. Ele não está aqui, ele está trabalhando, mas quero que ele confirme aos irmãos. E um dia ele é muito inquieto sobre as lutas financeiras da vida. E passando por uma perrenha, ele disse que foi na casa da tia-avó, é isso? E uma das tias-avó fez uma brincadeira com ele, dizendo para ele brincar, como ele fazia antigamente, que ele se baixasse e fosse embaixo da cortina para procurar um presentinho, algo parecido. É isso, guris? E ele, angustiado com algumas coisas de ordem financeira, encontrou um maço de dinheiro. É isso, guris? Por favor, se eu estiver mentindo, me fale. O que ele não imaginaria aconteceu. A superabundância veio sobre a família desse povo aí. Ele não está aqui, mas eu vou falar de viva voz aqui hoje. O irmão Felipe está saindo do umbu com a irmã Andréia. E numa conversa de bastidores eu falei: mano, tá lá a casa para ti, para tua família, por causa dos problemas, né? Ele aceitou com carinho. E depois que ele aceitou morar lá, e deve estar se mudando essa semana, o dono da casa, olha, o dono da casa pediu a casa para eles. Não pediu? E Deus já providenciou uma outra casa para eles. Tenha fé! Não nos movemos pelos decretos desse rei, porque nós já temos um rei. Não estão entendendo o que Deus está fazendo aqui hoje? Eu tenho que ter fé para ter coragem de acreditar naquilo que as pessoas me dizem muitas coisas. Vamos celebrar 5 anos de história aqui. Eu repito e não canso de repetir as mesmas coisas, para que alguns entendam o que Deus está fazendo. Faz 5 anos que estamos nessa casa debaixo de tempestades. 5 anos. Alguém foi no dono do prédio, Celi, e disse assim: não aluga para essa gente que são um bando de pelado. Falou a verdade, são um bando de pelado mesmo. Não dura um mês. E ele disse: ainda bem que eu não ouvi essa pessoa. 5 anos. 5 anos. Porque eu sirvo um Deus do ouro e da prata. Glória a Deus, aleluia. Tem fé?
Tem fé aí, tem fé aí. Tem fé aí. Tem fé aí, irmãos. A bênção não é. Deus não tem prediletos. Deus não trabalha por causa da tua necessidade. Deus não se move por causa da tua necessidade. Deus se move quando há fé. Deus não fica, tadinho dele, eu tenho que abençoar, ele está traumatizado. Não, Deus não dá bênção porque você está traumatizado. Deus se move por causa da fé. Se tem desfé, ele se move. Tem fé? Quer romper em fé aqui hoje? Vamos subir na presença de Deus na fé, na escada da fé aqui hoje. Raabe, a meretriz, salvou ela e toda a sua família porque ela teve fé. A fé não está atrelada às coisas humanas, é algo sobrenatural. E para você entender o reino de Deus, tem que ter fé. Tem fé, mano? Tem fé que as coisas vão mudar? Tem fé que Deus vai abrir a porta? Tem fé? Não. Eu quero, irmão, quem está passando por um desafio grande aqui? Levanta a mão. Quem tem coragem para dizer, irmão, que passou um desafio grande? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Muito grande. Mas coisa assim grande. Não vem coisa pequena para cima de mim. Coisa pequena tu resolve. Coisa que está acima da sua capacidade de resolver. Levanta a mão bem firme. Deus está vendo. E quando ele entra na batalha, ele não entra para perder. E ele vai agir aqui hoje. Ele vai manifestar quando Deus resolve manifestar. Não tem para Faraó, não tem para a Síria, não tem para ninguém. Amém, queridos? Vamos ter testemunho ainda essa semana. Agora tem que ter fé. Tem que ter fé. Mayra, tem que ter fé, Mayra. Oh, xerebecanda, maçucanda, a fé vai mudar as coisas. A fé vai mudar a sentença. É o poder da fé. Ana era estéril, né, mãe? Ana era estéril. Ana, esposa de Eucana, é isso? Ana, é isso? E a sua rival era Penina, é isso? E Ana era estéril, ok? E diz a Bíblia que Ana não comia e não bebia, e só mexia os lábios, e o sacerdote ali achou que ela estava embriagada. Sabe o que Ana cria? Ela cria que Deus pudesse abrir a madre dela e ela pudesse gerar um filho. E quando o profeta liberou a bênção e disse para ela, seja conforme a tua vontade, ou algo parecido, porque ele julgou que ela estava embriagada. O carnal não entende espiritual, mas Deus usa, porque ele era sacerdote. E diz que ele abençoou Ana, e diz que Ana nasceu alegre, comeu, bebeu e fez amor lá com Eucana. E Ana gerou um dos maiores, que vinha a ungir Saul, que veio ungir Davi. O que está para nascer é maior. É na adversidade que está para nascer a coisa maior. Eu já me vejo no lugar. A gente está orando para sair daqui. A gente está orando para um lugar maior. A gente está estudando isso já há alguns anos, algum tempo. A gente está orando. A gente vai para um lugar maior. Não, eu acredito. Vocês acreditando, a força vai unir cada vez mais. Eu sei disso. Eu sei. Porque o que me trouxe até aqui vai continuar a me carregar daqui para frente. E eu quero assim, a minha oração, irmãos, a minha oração. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito, muito. E Deus vai abençoar. Crê tu nisso? Agora, Deus não vai se mover porque você está reclamando da vida. Ele vai mover porque você tem fé. Tem fé? Se tem fé, tem vitória. Amém, queridos? Feche os teus olhos e clame com fé. Te adoramos, Jesus. Te glorificamos nesta noite. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. Tu é o dono de todas as coisas. Nada do que existe foi feito sem que o Senhor liberasse uma palavra. E desta noite, Senhor, libera uma palavra.
Esta noite, Senhor, muda o tempo, muda a circunstância, muda a situação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós paralisamos a obra do diabo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda essa avalanche diabólica está paralisada no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me levanto em nome do Senhor dos exércitos para dizer a ti: tu está derrotado, inimigo meu. Eu te ordeno agora, sai desta vida este peso, este jugo do diabo, esta algema diabólica, esse feitiço, esse encanto. Eu me levanto contra as obras do mal nesta noite, declaro basta, porque o Senhor da glória está chegando. O Senhor da glória está chegando. Nesta noite eu adentro, Senhor, nas guerras espirituais. Aleluia, nós ordenamos, Senhor, que o teu exército de anjo, aleluia, que as tuas milícias venham nesta noite pelejar a nosso favor, Senhor. Pelo poder que há no teu nome, Jesus. Pelo poder que há no teu nome, Jesus. Eu me levanto contra toda esta doença e sobre toda essa enfermidade. Qual é teu nome, enfermidade? Qual é o teu poder, ó enfermidade? Eu te ordeno nesta noite que saia desse corpo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno que toda feitiçaria, que toda obra feita na encruzilhada, que todo trabalho feito no ocultismo, eu ordeno que cesse agora, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, nesta noite eu rogo-te a tua misericórdia, para que este povo tenha fé, Senhor, para crer naquilo que é impossível para a gente, mas que é possível para ti. Nesta noite, Senhor, desperta o que dorme. Nesta noite, Senhor, aleluia, desperta o que dorme nesta noite, Senhor.